Filho. Isso é o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E aí, irmãos, boa noite. Meu nome é Eric, eu acho que muitos aqui não me conhecem. Eu estou em Portugal, agora fazem 3 anos. É uma história que eu já contei na última reunião que eu participei aqui, um pouco rápido de como o Senhor acabou me mandando para cá, mas eu vim para Portugal com uma direção do Senhor, bem específica e firme, de vir para Portugal. Não tinha muito mais que isso, fui obediente e o Senhor está, graças a Ele, continua agindo aí de diversas formas aqui em Portugal, na minha vida, na vida da igreja. E eu sou de Vila Velha, do Espírito Santo, queria falar só para caso alguém é de lá, e eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu conheci o Jeremias, por acaso, nessas escolas de missão, escola de verão e coisas desse tipo, que foi os lugares onde Deus foi falando comigo sobre sair do país, quando Deus começou a tocar meu coração, Jeremias participou dessa parte, e a primeira saída minha foi com Jeremias, na verdade foi pro sertão também, né? Foi pro sertão da Bahia, e a gente tem ótimas experiências aí com o Senhor, preparando a gente para sair, né? Muitos jovens saindo aí do Brasil e do próprio estado. Mas esses dias eu queria, na verdade, compartilhar com vocês, que esses dias eu tenho pensado no Senhor sobre um assunto que a gente sempre bate na tecla, a gente tem uns textos bem padrões que a gente lê, que é sobre a gente não viver a velha natureza. É uma coisa que a gente sempre conversa e sempre toca no assunto, e só que Deus começou a me trazer textos um pouquinho diferentes, e eu queria compartilhar com os irmãos, tá? E se os irmãos puderem abrir para a gente começar em Colossenses 3, deixa eu começar lendo Colossenses 3, e aí esse Colossenses 3, do 5 ao 11, ele vai ser a base um pouquinho do texto que a gente vai ler. Então, a gente vai ficar voltando nele um tempinho, tá bom? E aqui, quando os irmãos abrirem, eu leio aqui. Se alguém quiser ler também, eu acho que fica até um pouco mais dinâmico, aí do 5 ao 11. Pode ler aí, Hernandes. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Legal, bem legal. Essa versão eu nunca tinha escutado, mas é uma versão também bem interessante, que traz mais pensamentos na minha cabeça agora. Para complementar, eu vou ler na minha, para a gente ter aí duas, acho que vai ser interessante. Fala assim, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto:
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele quem o criou, na qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Esse texto, por acaso, me chamou muita atenção, porque eu sempre li esse texto, e eu tinha um olhar para ele de uma forma. E aí eu comecei a ler de novo, e Deus tem mudado meu olhar para o texto, quero compartilhar com os irmãos, e pode ser, é um pensamento meu, se os irmãos acharem que pode ser algo equivocado, vamos conversando e a gente vai chegar num ponto interessante. Então, vou deixar esse versículo aqui paradinho, e a gente vai pular, vai voltar um pouco na Bíblia bastante, para depois a gente voltar nesse texto, a gente vai para Êxodo 34, tá? Versículo 5. Não vou ler ainda, mas o contexto aqui é interessante, porque Deus vai mandar Moisés lavrar 2 tábuas de pedra para reescrever o que já foi escrito nas tábuas, porque Moisés quebra a tábua numa história um pouquinho anterior, que eu acho que está em Êxodo 32, na cena do bezerro de ouro. Depois que Moisés está com o Senhor, no versículo 5 começa assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia de 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. E aí, enquanto lia Colossenses, Deus me trouxe esse texto, porque eu fiquei pensando em como eu via o que era lei. O que acontece nesse texto aqui é que Deus está reescrevendo as leis, e Deus dá a lei ao povo através de Moisés. E eu fiquei pensando, como eu vejo lei? Como eu vejo a lei de Deus? O que é a lei de Deus para a gente, né? A nossa sociedade toda é composta de várias leis, e elas são coisas que por muita gente pode e não pode fazer, apontam um caminho do... Na nossa consciência, a gente cresce pensando nisso, no que a gente pode e não pode. É se livrar de uma punição ou andar corretamente. Só que quando a gente lê esse texto, após Moisés e Deus reescrever as tábuas e vir na presença de Moisés, né? Eu fiquei pensando, o que Moisés fala para Deus diante daquilo, né? Moisés traz uma visão do que realmente Deus é. Ele começa a descrever o que Deus é e o que Deus quer com o povo. Ele traz as características de Deus de uma forma muito, muito forte. Ele consegue enxergar, através daquele momento ali, as características de Deus. E por muita gente fica pensando que a lei era só para cumprir uma regra, mas não é. Quando Deus dá a lei para o povo, Deus está querendo criar de novo um compromisso, quer criar de novo uma possibilidade, dar uma possibilidade nova para o povo se aproximar dele. Ter intimidade de novo com ele. Porque por causa da nossa carne, por causa do pecado, já não era mais possível ter essa comunhão com Deus. Então Deus dá a lei por amor. A lei é bondade. A lei é uma maneira do povo conseguir alcançar novamente o coração de Deus, conseguir alcançar novamente a intimidade com ele, uma vida com ele, que é o que o homem perde no Éden. Quando Deus fala com Adão no Éden para que ele cultive
e guarde o jardim, no meu coração vem muito a questão dele cultivar e guardar esse lugar de intimidade, porque Deus vinha para o Éden para estar com Adão. Quando o Adão vai e começa a conhecer o bem e o mal, o que é quebrado ali é um processo de intimidade entre os dois. Então, se Deus traz a lei de novo, e a gente vai, lógico, a gente sabe que Jesus veio para cumprir a lei, ele traz de novo, então a lei vem por bondade, por amor, Deus dando uma nova chance ao povo para que se aproximasse dele. Porém, Moisés fala que o povo vive de dura cerviz, vive iniquidade e o pecado. O povo faz isso. E aí, e a gente vai ver, agora eu vou voltar em Êxodo 32, não precisa ler especificamente, mas Moisés demora um pouco, demora a descer do monte, na primeira vez que ele está escrevendo as tábuas, e o povo, e Arão já começa a pedir as joias, os brincos de ouro. Se quiser abrir Êxodo 32, a partir do 1, tá? Para ir acompanhando. E eles vão e preparam um bezerro de ouro e começam a adorar aquele bezerro. Mas é engraçado que no 4 ele fala assim, ó, este recebendo-as das tuas mãos trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então o que a gente vê o povo? A gente vê o povo o tempo todo voltando e querendo viver a iniquidade e querendo viver a terra do Egito de novo. E Deus o tempo todo traz maná, traz de tudo para o povo no deserto, tira do Egito, traz a lei por bondade. Só que eles não conseguiam enxergar a lei por bondade. Era pesado viver a lei, então a lei por bondade, por amor, para reaproximar a ele, e eles não conseguem viver isso. O povo não consegue viver isso, vive iniquidade atrás de iniquidade. E se a gente tiver o pensamento de que a lei era para afastar o povo dessa iniquidade, que era para afastar o povo do pecado, que era para reaproximar o povo dele, aí a gente começa a pensar um pouquinho sobre Jesus cumprindo a lei. E aí a gente agora vamos voltar lá no texto de Filipenses, de Colossenses 3, quer dizer, se vocês puderem, porque a gente vai começar do 1. Tendo esse pensamento de que a lei é amor e ela, desde lá de trás, tem tentado afastar o homem da iniquidade, e o homem fica voltando, aqui começa o nosso coração ter que ficar atento ao que nós temos deixado tomar conta do nosso coração e como nós temos enxergado o sacrifício do Cristo. E fala assim, ó, Colossenses 3:1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Só um pouquinho, peraí, rapidinho. Ah, tá. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, Paulo ele começa falando e ele introduz que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo na morte de Cristo. Paulo já está trazendo Cristo para essa situação. E que nós estamos assentados à direita de Deus, né? Junto com Cristo que está assentado à direita de Deus, né? E quando Paulo fala assim, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, eu fico pensando na construção do texto na língua portuguesa, quando Paulo fala em cima que nós fomos ressuscitados em Cristo, essa nossa natureza terrena já morreu. O fazei é no sentido que já foi feito. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eu sei que é uma coisa da língua portuguesa, mas se a gente for olhar no original, o sistema funciona como se essa coisa já tivesse acontecido na ressurreição com Cristo. Então, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria,
deveriam ser coisas que na nossa vida, como cristão, já não deveriam mais existir. Já não deveriam mais estar presas a nós e nós não deveríamos mais estar lutando contra essas coisas. Porque essas coisas morrem na ressurreição com Cristo. Porque a nossa natureza terrena já morreu, a gente sabe disso. Nossa natureza terrena morre com Cristo. E a gente lê esse texto e a gente fica, e eu penso falando de mim, e eu li esse texto falando, eu tenho que lutar contra essas coisas, mas não é contra essas coisas que eu tenho que lutar. E é o que o povo faz quando Deus vai dando a lei. O povo fica lutando contra as coisas que já não mais deveriam lutar. Eles lutam com o Egito, que já ficou para trás. Mesmo que recebem comida, eles lutam com uma fome que não existe, porque Deus está dando comida. Quando eles lutam por água, ela não existe, porque Deus está dando água. Então, eles lutam por coisas e preocupam com coisas que já foram resolvidas, que Deus já solveu, que já morreram, e a lei estava afastando eles disso. Deus estava querendo que eles vissem pela lei a aproximação dele, um afastamento dessas coisas que foram deixadas para trás. E o texto continua. E por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele fala assim, ora, nessas mesmas coisas andeis vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. O próprio Paulo confirma, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também. Vocês já andaram noutro tempo, quando viveis nelas, quando nós éramos escravos da nossa natureza terrena. Eu não estou falando que a nossa carne não tenta vir e fazer essas coisas. Mas nós já não somos mais escravos dessas coisas e já não deveríamos estar lutando contra essas coisas, né? E aí Paulo vem e fala realmente do que ainda precisamos nos despojar. Tem coisas que são um pouco mais internas, são de dentro de nós que nós precisamos despojar. Ele fala assim, ó, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Paulo traz coisas que ainda precisam ser despojadas. Tem coisas que já foram despojadas, só que Paulo traz coisas que são nossas, e aí essas coisas, o que é que elas mostram? O que que são essas coisas? Elas refletem muito o nosso caráter. Essa ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, o que que essas coisas mostram o tempo todo? Mostram uma parte nossa que é interna, que vai confrontar o tempo todo a palavra. Na cultura que nós fomos criados, no modo que nós somos criados, no jeito que nós pensamos. A gente tem uma luta agora travada dentro da nossa consciência contra essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Porque a partir do momento que morremos com Cristo, já não é mais a luta contra a prostituição, contra toda essa impureza, paixão lascívia, que nós não devemos cair nessas coisas. Mas a nossa luta agora é para que a nossa mente continue se renovando no Cristo. Para que aí sim, nossa velha natureza não mais volte, não fique voltando. Nossa velha natureza morreu com Cristo, só que a gente fica, e eu sempre que eu falar a gente, eu tô nisso, a gente fica com a pazinha cavucando a nossa velha natureza, de coisas que nós já vencemos em Cristo. E agora, na busca de renovar nossa mente, na busca de crescermos no conhecimento de Cristo, nós lutamos contra coisas da nossa mente. E aí Paulo vai falar mais embaixo uma coisa que reflete dentro da igreja também, que é não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, esse texto Paulo vem trazendo alguns pontos que são muito importantes da gente viver. Por muita gente quer fugir do pecado e fugir dessa velha natureza que já foi colocada para trás, ao invés de estar tentando enxergar ou alcançar a intimidade com Cristo, viver a vontade de Cristo, viver a vocação que Cristo tem chamado a gente a viver.
que é relacionado com a igreja, a vocação de ser igreja. Cristo tem chamado a gente para a vocação de ser igreja. Tanto que ele fala, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Já não é para termos essas coisas dentro do corpo se o velho homem já saiu. A gente tem lutado contra coisas do velho homem que já foram deixadas para trás e já não deveriam existir em nós. Elas só existem porque a gente tem lutado contra elas e não entendido que elas já foram deixadas para trás e tentado alcançar o Cristo em intimidade, no entendimento do exercício do exercício também da igreja, do exercício da renovação da nossa mente, né? E aí, quando a gente... me perdi um pouquinho aqui. Parte eu tava... Sim. Então, você vê isso acontecendo no deserto. Eles não conseguem entender a lei e não conseguem avançar, eles não conseguem enxergar o propósito de Cristo para aquilo tudo. Deus tem um plano para o povo de Israel no Velho Testamento, um plano inteiro que se remete até os fins do tempo, logicamente para toda a eternidade, mas até o fim do tempo. E ele anuncia o Messias e traz a lei para eles se aproximarem dele, mas o povo fica querendo voltar atrás. E eu fico pensando nisso, a gente fica com essa vontade de voltar atrás. Por quê? Né? Lógico, a gente tem a nossa carne ali. Ela é ruim, ela não é boa, não tem nada de bondade em nós, então ela fica relutante dentro da gente. Mas a gente fica dando atenção para isso, em vez de avançar naquilo que devemos avançar. Se a gente for ler em Hebreus 5, Paulo fala bem assim, ó. Deixa eu ver aqui. Já esqueci onde está. Aqui, ó. Hebreus 5:12. Paulo fala assim, ó. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornais como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E Paulo vai falar uma coisa aqui, né? Já era tempo para muitos de nós sermos mestres. Já era tempo para muitos de nós estarmos buscando na palavra e nos enchendo da palavra e renovando nossa mente na palavra como um alimento sólido e firme, como aqueles que já não mais se preocupam com a luta de não agir segundo a vontade da carne. Mas sim, a gente luta, lógico, a gente luta para não deixar esses pecados voltarem, mas não é o nosso principal ponto. Agora, a gente luta para alcançar um entendimento de qual é a vontade de Cristo, de o que ele tem planejado para a gente viver. Se a gente vai entender, se a gente volta no livro de Êxodo, mais uma parte, não precisa voltar lá, Moisés entende, naquele texto do Êxodo 34, quem era o Deus que ele servia e qual era o propósito de Deus para o povo. Moisés entendeu e viveu segundo o entendimento. Enquanto aqueles que o seguiam viviam debaixo de leite, viviam debaixo de ver o maná, viviam debaixo de querer ver um Deus, ou seja, um Deus sem forma, um Deus que a gente não vê, fazem um bezerro de ouro e o adoram.
É um povo que fica buscando um Deus que é visto em água porque estão com sede, mas eles não conseguem entender quem é o Deus que eles servem. E aí é o que Moisés fala, eu queria ler de novo, porque é bem interessante. Ele fala assim, ó, que é um Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira geração e quarta geração. E imediatamente curvando-se Moisés na terra, o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. E por muitas vezes a gente tem esse coração da dura serviço, esse coração que continua vivendo a iniquidade, aceitando a velha natureza. A gente conscientemente aceita a velha natureza. Conscientemente. Conscientemente. Então tem algo que não está certo para a gente acertar conscientemente a nossa velha natureza. Deve estar faltando alimento sólido na nossa caminhada. Não estou falando que nós vamos nos livrar do pecado por completo, 100%, e nunca mais vamos errar. Mas enquanto a gente estiver lutando contra o pecado e não querendo conhecer a natureza de Deus, e não mais ficar lutando contra a nossa natureza, mas querer conhecer a natureza de Deus, se encher de alimento sólido da palavra, de intimidade com Ele, do entendimento do que é ser igreja, que fala em Filipenses 2, sem murmuração, sem contenda, vivendo essas coisas, aí sim, nossos olhos vão estar fitos nas coisas que nós devemos buscar. Aí sim a gente vai estar com os olhos fitos nas coisas que devemos buscar. O texto de Colossenses 3 não é sobre lutar contra tudo isso. É sobre entender que já deveríamos ter vencido parte disso. E continuaríamos lutando, só que contra algumas outras coisas, que são da nossa consciência, que querem nos afastar de alcançar a intimidade com Deus, querem nos afastar de alcançar conhecimento em Deus, que ele fala maturidade, de nos tornarmos maduros diante de Deus. Né? E a gente vê isso na nossa vida. A gente vê aqui no texto, na história de Colossenses, você vai ter gregos, judeus, pessoas circuncisas, incircuncisas, uma lutando contra a outra, bárbaros, citas, escravos, livres, para tentar ver quem é o melhor, quem está vivendo as coisas do jeito certo. Quem de nós está vivendo certo? O judeu quer que o gentil se circuncide, o circunciso quer que o incircunciso se circuncide, e tem gentil querendo se tornar judeu e começa a ficar uma bagunça. E aí, no Colossenses 3, versículo 11, fala assim, ó, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Isso aqui me lembra a posição no qual não pode haver velho homem, natureza terrena grega, nem natureza terrena judaica, nem natureza terrena do circunciso, nem natureza terrena do incircunciso, nem natureza terrena do bárbaro, nem do cita, nem do escravo, nem do livre. Que queira modificar a palavra, que queira modificar o que é a verdade. Não tem natureza terrena, porém agora é Cristo, é tudo em todos. Agora é a vida de Cristo dentro de nós, não mais sendo moldada segundo a nossa cultura, segundo a nossa vontade.
Porque a nossa natureza terrena é alimentada pelas nossas vontades, ela é alimentada pelos nossos achismos, pelas nossas pré-definições do que é a palavra, do que está escrito, mas agora não é mais isso. Não é para ser a nossa natureza influenciando a palavra, não é a nossa natureza modificando a verdade. É a palavra renovando a nossa mente, é a palavra mudando nossa maneira de pensar, reconstruindo nossos pensamentos, reconstruindo a nossa cultura, reconstruindo o jeito que a gente pensa sobre Deus, o jeito que a gente pensa sobre o Cristo, e o jeito que a gente pensa sobre a lei. Cristo cumpriu a lei para que nos aproximássemos de Deus, e não para que lutássemos contra a velha natureza, porque a velha natureza, ele morreu, para que essa velha natureza não mais tivesse poder sobre nós, para que fosse agora ressurretos em Cristo. Então, a morte dele é o cumprimento de uma lei que é amor. A morte dele é o cumprimento de uma lei que é busca de intimidade. Desde o Éden até o Cristo. Desde Adão perdeu cultivar e guardar o jardim, porque comeu a fruta, comeu o fruto, até o Cristo. Era para que se cumprisse a vontade de Deus, de restituir a intimidade dele. No Velho Testamento, com o povo. E agora, por graça, nós fomos enxertados nessa vontade dele de restituir relacionamento com o povo. E agora a gente, como enxertados, como gentios enxertados, fazemos parte disso. E o nosso coração tem que se encher dessa vontade de buscar um rei que vai vir reinar, de se encher da palavra para buscar ser maduro até a vinda do Cristo, para buscar conhecer mais dele até que ele venha, e para que isso, de forma natural, manifeste na nossa vida a vontade de Deus, manifeste igreja. Fala em Filipenses 2, eu vou abrir rapidinho para ler. Filipenses 2 fala bem assim, ó. Cadê? Não é o 2, é o 2? Não é o 2, acho que é o 3. Se o irmão souber que fala do luzeiros do mundo. Deixa eu ver aqui. Acho que não é Filipenses não, então. Luzeiros do mundo. É isso, 2,15 mesmo. Então, irmãos, 2,15, ele fala assim, ó. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha ausência, porém, muito mais agora na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo, quando fala aqui, ele não fala assim, fazei tudo. É lógico que o texto está objetivado, né? Mas não é fazei tudo sem iniquidade, sem, como é que fala lá em... eu esqueço as palavras, gente, desculpa. Sem desejo maligno, sem avareza, ele não fala isso. Ele fala, façam sem murmuração e sem contenda. Falou ponto coisas mais importantes
que agora nós deveríamos estar lutando contra, né? A velha natureza já devia estar já numa posição de que não tem mais, não está mais chamando essa atenção toda, quanto ela continua chamando, né? E eu acho que eu não vou ler mais nenhum texto, vou só conversar agora. Então você vai ver, nesse meio termo, por que que a gente fica voltando nisso. O povo volta o tempo todo nisso porque ele não se afasta do Egito. Ele não sai do Egito, de dentro dele não sai do Egito. Ele não perde a cultura do Egito, ele não deixa de adorar ter a imagem dele de que um deus é uma estátua, é uma figura no Egito. Ele não deixa de querer ter os luxos do Egito, as mulheres do Egito, porque ele não consegue entender quem é o Deus que ele serve e o que esse Deus que ele serve quer com eles, né? Um povo maduro, que constrói relacionamento e que entende a vinda do Filho, a vinda do Rei, a volta do Cristo. E a gente tem lutado por um reino que a gente vai para o céu, e não o reino que o Cristo vem reinar, né? A gente vai para o céu. E aí é meu pensamento, se a gente morre agora, eu creio que a gente vai para o céu. E aí eu volto quando Cristo reina. Mas eu quero buscar não é o céu. Eu quero buscar é o Cristo vindo reinar sobre a terra. Porque o céu é para quem morreu agora. O Cristo reinar sobre a terra é quando tudo for cumprido, quando as coisas forem cumpridas. Eu não quero lutar para estar com Cristo no céu, eu quero lutar para que eu não tenha corrido em vão até que ele venha e reine sobre a terra. Eu não quero ficar lutando contra minhas amarguras, contra os meus pecados de estimação, contra a minha natureza terrena. Eu quero lutar como aquele que corre para alcançar alguma coisa. Aquele que se exercita para alcançar algo. Aquele que tem um objetivo e que sabe que tem que se esforçar, porque senão não vai chegar lá. Um corredor que sempre chega em terceiro, se ele continua se exercitando da mesma forma e fazendo o mesmo preparo físico, ele continua chegando em terceiro. Se esse corredor vê que o único jeito dele chegar em primeiro é se esforçando mais, treinando mais, e se esforçando mais, buscando mais aquilo, é que ele chega. Então a gente tem que ter esse coração de quem busca o reino, busca um rei que vai vir reinar. E que a gente não fique remoendo e voltando para essa velha natureza que já morreu com Cristo, que nós já fomos ressurretos nele. E isso é um pensamento que estava na minha cabeça. Eu fui um pouco rápido, eu acho até. Mas era algo que estava no meu coração, é algo que tem queimado no meu coração. E que eu sei que o Senhor vai continuar falando e trazendo mais clareza. Mas esse é algo de alguns dias que o Senhor tem trazido para mim, em relação ao meu coração, em relação ao coração da igreja. Se nós somos uma igreja que busca lutar contra essa velha natureza, a primeira tribulação que vem, a gente não tem mais onde se segurar. Eu vou dar um exemplo que todos os irmãos passaram aqui. A gente passou por um problema sério de Covid. Todo mundo lembra, quarentena e tudo mais. E os irmãos sabem quantos irmãos não estão mais com a gente, reunindo. Não estão mais juntos, não mais com o Senhor. Porque eles não eram maduros, né? E não é uma crítica negativa, mas é para que a gente se encha dessa vontade de ser firmes naquilo que é vivo, que é real, que é palpável. Não só no tentar fugir dos problemas, não só tentar se afastar desses problemas, mas construir algo novo, né? Construir algo novo. Pedir para que o Senhor quebre na nossa mente mentiras e construa algo novo.
quebre na nossa mente pensamentos errados sobre a palavra e construa algo novo. E não estou dizendo que esse pensamento que eu compartilhei com vocês é o correto sobre o texto de Colossenses 3, mas é algo que o Senhor encheu meu coração numa reunião que a gente teve aqui em Portugal, um comentário do irmão sobre esse texto, e Deus tem trazido um peso no meu coração, né? Para orar e buscar mudar o jeito que eu estou vendo o sacrifício do Cristo. Mudar o jeito que eu estou vendo o que eu quero alcançar. Né? Mudar o jeito que eu vejo igreja. Mudar o jeito que eu vejo essa vocação de ser igreja. E eu creio que isso só pela palavra. Só pela palavra. Eu espero, assim, que... Não sei se o irmão quer comentar alguma coisa, a gente pode ir conversando. Mas eu tinha esse pensamento na minha cabeça, essa coisa que o Senhor me trouxe, né? Eu queria compartilhar com vocês, assim, que a gente corra essa corrida como aqueles que não querem ter corrido em vão, né? Como aqueles que querem alcançar esse conhecimento de Deus, do Cristo, essa intimidade, esse relacionamento real, né? E entender as coisas a partir daí, né? Não a partir da nossa vontade, não a partir do nosso ego, e não a partir de voltar e lutar contra as coisas que já deveriam ter sido vencidas dentro de nós, né? E que se a gente ainda vive, que a gente busca, assim, no Senhor, sermos completamente sarados dessas coisas, para que a gente possa alcançar algo maior em Cristo, para que a gente possa alcançar coisas que a gente ainda não conhece em Cristo. Porque eu sei que Ele tem coisas muito maiores para nós que a gente ainda não alcançou, mas elas dependem disso, elas dependem da gente lutar contra a nossa própria consciência, renovar a nossa mente, e não viver a nossa velha natureza. Porque essa já foi vencida, já era para estar vencida em Cristo. Glória a Deus, Eric. Achei tremendo, né? O que Deus te deu, te usou aí para falar. E eu lembrei de um texto aqui, que às vezes tem coisas que a palavra nos dá um nó, né? E há uns anos atrás, Mateus 5:48, dava um nó na minha cabeça, quando eu li esse Mateus 5:48. E toda vez que eu tenho uma coisa da palavra que eu tenho dificuldade de entender, eu já tive muita dificuldade de entender esse texto, que diz o seguinte, Mateus 5:48, portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E foi, de certa forma, que você falou, né? Tem coisas que Deus está falando, você já venceu, isso aí já ficou para trás. Né? Você não precisa mais desse leite, você precisa agora comer carne, comer costela, picanha, enfim. Né? E eu não entendia esse texto. E eu já falei isso várias vezes, mas eu gosto de repetir. Mas um dia Deus me levou lá em Gênesis, né? Gênesis 17:1, que diz o seguinte, os irmãos que já estão até cansados de ouvir isso, mas diz que a palavra entra por repetição, né? Em Gênesis 17:1 diz o seguinte, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então ele afirmou que ele era o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. No dia que o Espírito Santo me revelou isso, me mostrou isso, eu fiquei maravilhado. Por quê? Porque tem coisas que é assim. Deus já fez, ele é. Deus, ele é todo-poderoso. Ele já fez, já se cumpriu. Como o texto que o Eric leu lá, né?
nós já revivemos em Cristo, né? Porque nossa vida morreu a partir da hora que nós nos batizamos, nós assumimos um compromisso com Cristo, nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, né? Então, aqui em Gênesis fala, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Aí eu matei a charada. E que Jesus disse lá, né? Como ele fala que a gente tem que ser perfeito? A resposta está aí. É nós andarmos no Senhor. Nós não precisamos ficar lutando com algumas coisas. Nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos andar. Hoje eu falei isso para uma pessoa. Tem coisas que não precisamos lutar, como o Eric falou na palavra. Tem coisas que é fazer. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar na presença do Senhor. Eu tenho que andar com o Senhor. Eu tenho que ter intimidade com o Senhor. Tem outro texto também que fala, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não fala para mim ficar resistindo ao diabo. Não fala para mim ficar espantando o diabo. Não fala para mim ficar fazendo coisas. Não, eu tenho que resistir. E automaticamente, se eu resisto, ele vai fugir. Glória a Deus pela palavra. Tremenda. Para mim foi edificante. Obrigado, Eric. Que bom ter você aí. E estou com saudade de você. Eu queria que você fosse lá no sertão com a gente. Novamente. Agora as coisas estão mais diferentes lá, Eric. Com o grupo lá, tá melhor. Mas eu quero deixar aberto para algum outro irmão falar. Quem quiser comentar alguma coisa. E fica à vontade, meus queridos. Perguntar. E assim, eu queria falar também para se sentir livre, se discordou também de alguma coisa que eu falei, porque eu creio que o Senhor quer construir algo novo em nós o tempo todo, na palavra, nas coisas que são faladas. E então, assim, se concordou, se não discordou, fica à vontade. Acho que faz parte do ser igreja também, né? Sermos corrigidos, admoestados e por aí em diante. Tudo que você falou é bem dentro daquilo que a gente ensina dentro da Jucum, Jovens com Missão, se fundamenta em conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E uma das coisas legais de Moisés, diferente do povo que ficava lá pecando e pecando e pecando e pecando, Moisés não tinha tanto problema, porque ele falou assim, Senhor, me mostra a tua face. Estava mais concentrado em aprender mais, em conhecer Deus melhor, do que em tentar viver os mandamentos que Deus tinha dado. Tanto que ele esquecia o povo, sabe, que ficava lá 40 dias lá no monte, o rosto brilhava, e era aquela coisa bem profunda mesmo. A profundidade de verdade, a gente essa tentação do mundo se fundamenta muito mais em a gente se aproximar mais de Deus, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, menos o mundo é atraente. Porque a gente olha para Deus e olha para o mundo e fala, eu vou trocar Deus por aqui. Não. Deixa. Então, é bem profundo, mas é uma coisa que é uma descoberta pessoal. Enquanto a pessoa não isso, de fato, ele vai bater cabeça. Ele não tem outra forma. Pois é. Isso é uma coisa que você me falou e me fez me lembrar, né? Deus, o tempo todo que ele traz a lei pro povo, o povo nega ele todo o tempo. O povo nega ele, o Adão nega ele no jardim, depois o povo se afasta dele, só sobra a família de Noé, da descendência de Sete, e de Noé você vai vendo homens atrás de homens, poucos que se mantiveram nesse olhar de falar, Senhor, me mostre a sua face. Me mostre quem você é, porque eles não estavam ali para querer vislumbrar e ver as coisas que Deus estava prometendo. É o que fala em Hebreus 11.
Hebreus 11 vai trazer vários homens na Bíblia que Deus fez promessas. Vários. E no final ele fala assim, ó, mas nenhum desses alcançaram, nenhum desses viram, nenhum desses conseguiram enxergar as promessas. A promessa ainda mais, né? Mas as promessas também, de terra, do Cristo, não viram, mas eles andaram como quem fosse ver. Eles andaram debaixo de fé. E é engraçado, né? Eles andaram debaixo dessa fidelidade que Moisés vê em Deus. Porque fala que é um Deus de fidelidade. Eles andam debaixo dessa fidelidade dele, tendo fé que ele vai cumprir a promessa, mesmo que eles soubessem ou não que a possibilidade de ver ou não a promessa se cumprir. Mas eles andam como não como quem quer ver a promessa, mas como quem quer conhecer aquele que tem prometido. Porque se eles conhecem aquele que tem prometido, que prometeu as coisas, eles conseguem entender melhor o processo, eles conseguem entender melhor o porquê da promessa, eles conseguem entender melhor por que Deus tem prometido essas coisas, qual é a vontade dele para essas coisas. Então, o importante não era ver, o importante era entender o coração desse Deus, era entender Deus, era ser íntimo com ele, ter intimidade com ele, relacionamento, né? Relacionamento. A gente vê nos reis de Israel, um rei atrás do outro, desobediente ao Senhor, reino atrás de reino, homens morrendo de formas drásticas, reis de Israel, um atrás do outro, morrendo por não viver a vontade de Deus. Israel sofrendo e sendo sucumbido, uma nação que por não entender que Deus quer um relacionamento com eles, tem sofrido por muito tempo. Até que eles entendam que o Cristo, que Jesus é o Cristo, para que eles entendam que no Cristo esse relacionamento foi reconstruído, mas eles ainda não enxergam. E esse também é o nosso coração. Por isso que eu trouxe isso. Porque por muito nosso coração é cheio de mentira e a gente não entende. A gente não enxerga com clareza no Cristo. Não enxerga. A gente fala muito que Cristo é para a gente ter relacionamento com Cristo, ter relacionamento com Deus, conhecer mais a Deus. Mas no fundo a gente vê que nós não entendemos de maneira plena. Logicamente só vamos entender quando Cristo vier, mas a gente ainda não entende, a gente não consegue viver de maneira 100% esse tentar buscar intimidade com Cristo. A gente continua dando espaço a essa nossa iniquidade, a nossa carne, mas a gente deveria, como todos os homens que Deus prometeu as coisas, viver como aqueles que buscam e buscam, mesmo que não vejam, mesmo que não alcancem, como aqueles que querem alcançar essa intimidade sem pensar no resultado. Porque muita gente fica buscando Deus e a gente quer ver coisas, a gente ainda quer ver, a gente ainda quer ouvir, a gente ainda quer comer, a gente ainda quer beber água, a gente ainda quer maná, a gente ainda quer conforto, a gente tem coisas que a gente quer inconscientemente enquanto a gente busca Deus. Nós queremos coisas. Eu não estou falando que Deus não pode nos dar, mas o nosso coração não é daqueles que querem coisas, é daqueles que querem conhecer a Ele. Mas lá no fundo, quando a gente é novo, a gente ora para Deus por uma faculdade. A gente quer que Deus revele a faculdade específica. Mas a gente não busca conhecer nele, o coração dele, para que a gente conheça o nosso, para que a gente conheça como ele nos vê. Porque aí, com clareza a gente sabe o que a gente vai fazer. Se é para fazer faculdade, se não é o curso. Aí quando é mais velho, mais um pouco, quer buscar um emprego, é a mesma coisa, e quer casar, é a mesma coisa. E a gente não quer entender como o coração e como Deus vê esses processos na nossa vida. A gente não quer entender como é o coração dele em relação a essas coisas, né? A gente está cheio do buscar o Senhor para alcançar esses nossos desejos ainda. A gente quer alcançar ainda as coisas. E não buscar de uma forma livre ter intimidade com Ele, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, Eric, ô, Jeremias, tô aqui, tô ouvindo aqui, tava ouvindo
É muito bom isso, ouvir isso, que o nosso Pai ele quer se relacionar conosco. E você citou algumas palavras aí de Colossenses 11, onde não pode ver judeu, nem grego, bárbaro, filho, escravo, livre, porém em Cristo é tudo em todos. Então, o que Satanás ele tentou, ele fez isso lá com Adão, foi fazer com que Adão perdesse a identidade dele, Adão e Eva. E ele tentou fazer com Jesus, logo lá no, no deserto, quando falou: se tu és o Filho de Deus. Então, Jesus sempre teve prazer em dizer que ele era o Filho de Deus. Então, quando dizia que ele era rei, ele dizia: vocês estão dizendo. Mas quando Pedro falou que tu és o Cristo, Filho de Deus, aí ele se alegrou. Porque a identidade, a nossa identidade, nós temos uma identidade. João 3, 11 diz: mas ele veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu o poder, ó, o poder, é uma dinamite, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Paulo diz em Gálatas 3:26, diz: mas todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos que foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Também Gálatas 4, o 5, 6, ele diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, dois pontos, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos. E sendo filhos, também herdeiro por Deus. Olha, muita coisa, irmão. Então nós somos filhos de Deus. João disse isso também em 1 João 3, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, nós somos filhos de Deus. Romanos também 8:12 diz que, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, o qual clamamos, dois pontos, Abba, Pai, ou seja, Pai, Papai. Então, é, o próprio Espírito testifica que com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também seremos com ele seremos glorificados. É muito tremendo. Efésios 1:3, Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ó, todo mundo foi predestinado para ser filhos. Adoção de filho por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, é muito tremendo isso, a nossa identidade. Nós somos um povo muito abençoado, nós somos filhos de Deus, como você falou, ficar em busca de coisas, nós somos abençoados. Nós somos, deveríamos ser, né? Temos esse coração, a gratidão e a alegria de sermos o povo mais feliz dessa terra. E porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus disse isso. Alegrai-vos não por causa do ministério, por causa das coisas que estão acontecendo, porque o Espírito está se desobedecendo, submetendo, mas alegrem-se porque o vosso nome está arrolado no livro da vida. Ou seja, é a nossa identidade. O mais importante não é o que fazemos, mas o que somos. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos mantenha acesos aí, como o falou, e a gente permanecer firme nessas palavras, em Cristo Jesus. Amém. Amém, amados. Mais alguém quer comentar alguma coisa?
Ô, Eric, eu queria pedir a você, já que ninguém quer mais comentar nada, falar um pouquinho de Portugal aí, o que é que você está vivendo no momento, para a gente, em tanto tempo você está fora do Brasil, né? E muitos, às vezes, teve um irmão aqui que até perguntou, quem é esse Eric? Falei, rapaz, é um irmão precioso. Ele é filho do Lauro? Não. Fala aí, Eric. Então, eu sou o Eric, né? Eu apresentei para alguns aqui. Eu tenho uma experiência com Deus bem interessante de como ele me mandou para vir para Portugal. Eu vou contar bem rápido para vocês entenderem um pouquinho. Eu vim para Portugal porque, uma vez no trabalho, Deus me deu uma visão. Foi a primeira experiência que eu tive com isso. Eu vi um mapa e tinha um avião que vinha para Portugal e fazia uma rotinha na Europa. Ele ia para a Escócia, para a Espanha, para a Alemanha, aquela região Alemanha e Holanda ali. E várias setas iam para o resto do leste europeu, Rússia e etc. E eu fiquei com aquela visão na cabeça e os dias foram passando. Chegou um retiro de missões que o Jeremias estava, foi em julho de 2019. E nesse retiro de missões, um irmão pediu para orar por mim e Deus deu para ele um sonho e ele foi me contar. Deus falou que o sonho era para mim e o sonho era a visão que eu tive. E só eu sabia da minha visão com Deus. Então esse irmão, Deus deu o sonho que eu vi. A visão que eu vi deu como sonho para ele. E aquilo ali entrou no meu coração, porque eu sabia que era Deus falando comigo. Eu sabia, não tinha outra possibilidade de ser nada além disso. Eu lembro que fui ao Jeremias, ao Carlos, que está aqui em Portugal também, o Sandro, que está na Escócia, e fui conversar com eles e perguntar o que eu deveria fazer. E o Dag também. Foram 4 homens que responderam uma coisa, e o Jeremias também, uma coisa bem firme, eles falaram assim, se é Deus que tem te chamado para ir, vai. E eu lembro que eles falaram os 4 a mesma coisa de uma forma muito simples, se é Deus que está falando, vai. Se é uma certeza do Senhor, vá. E eu achei, aquilo foi do Senhor, porque eles não tinham programado de falar aquilo. Geralmente você fica pensando que a pessoa vai, não, faz isso, faz aquilo. Os 4 falaram assim, vai, se é Deus, vai. E eu vim. Vim e não sabia o que fazer. Vim na obediência. Deus me aproximou do Evaldo, o irmão que compartilhou aqui, acho que foi na última quinta, né, Jeremias? Não sei se os irmãos conhecem o Evaldo. Evaldo Coutinho, do Rio, né? Morou no Rio há Isso. muito tempo. Quase todos os conhecem. E eu tava aqui e o Sandro, que é quem tava no retiro, me levou para casa do Evaldo. E lá o Carlos estava lá e todo mundo que estava, boa parte das pessoas que estavam no retiro estavam lá e Deus foi confirmando alguma coisa para mim. E nesse meio tempo eu conheci, o Evaldo trabalha com café e eu comecei a trabalhar com café, juntamente com o Evaldo, e entendi que o Senhor tinha algo para fazer pelo meio do café, por meio do café. E tenho trabalhado. Hoje eu trabalho com café no entendimento que é a vontade de Deus para minha vida. Trabalhar com café e tem sido uma maneira de alcançar pessoas. Pela cafeteria, pelo jeito que a gente trabalha, pelo jeito que a gente vive, né? E eu creio que tem muito dessa palavra, né? Glória a Deus, assim, de vivermos para sermos esses luzeiros do mundo, né? Nós estamos lá numa cafeteria no centro de Lisboa e as pessoas são tocadas pelo Senhor de uma forma muito simples. Elas entram lá, têm experiências de chorar lá dentro sem a gente falar nada, de perguntarem por que nós somos diferentes, por que que nós vivemos daquela forma, sem a gente falar de Jesus literalmente, sem a gente tocar no nome de Jesus, só do jeito que a gente se relaciona dentro da cafeteria. E isso tem sido uma experiência muito forte, assim, de ver Deus agindo nesses relacionamentos de igreja. Porque todos que estamos dentro da cafeteria hoje somos irmãos em Cristo, então a gente se relaciona como se deve relacionar. E tem alcançado as pessoas. E não é uma estratégia, né? Nenhum método, é Deus agindo segundo a vontade dele, através do café. Chamou a gente para trabalhar com café. E a gente, tentando exercer essa vontade dele, de se melhorar no café, ele tem alcançado pessoas. E aí,
tivemos uma experiência muito boa esse tempo atrás, que tem um pouco a ver com a minha vida aqui. Que no retiro de verão, que o Jeremias também estava, Jeremias aí participante de vários processos da minha vida, um irmão foi falar sobre o Afeganistão, e Deus também tocou meu coração sobre o Afeganistão, né? Sobre aquela terra, sobre aquele povo. E hoje, próximo à cafeteria onde eu trabalho, moram 300 afegãos, refugiados da guerra do Talibã. E eu tenho contato com alguns, e eu tive contato já com alguns passam rápido, outros ficam. E hoje, assim, para vocês orarem também, né, irmãos? Tem um afegão que pode ser que comece a fazer um curso com a gente de café. Seria o primeiro. E isso, para mim, tem mexido muito no meu coração. Tem mexido muito dentro de mim. Porque é o café e o Afeganistão juntos agora. E Deus sabe do tempo das coisas, né? São aí algum tempinho que Deus falou de Afeganistão. Eu pensei que eu ia estar mais próximo da terra do Afeganistão, mas Deus começou a trazer a terra até mim, né? Começou a trazer o povo para perto de mim, para perto da Liliana e o Thiago, que também já moraram lá, né? O Barba Café. E a Liliana e o Thiago têm cooperado com esses afegãos também. E agora tem uma notícia mais recente de hoje, que tem um afegão aí para começar a treinar café com a gente. E tenho orado muito e pensado porque se eu toque ele, né? Toque o coração dele. E eu acho que não é por acaso Deus juntar o café e o Afeganistão assim, de uma forma tão inusitada, né? Isso é um pouquinho rápido, né? Das coisas que eu tenho vivido aqui, né? Deus tem, obviamente, trabalhando muita coisa no meu caráter, trabalhando muita coisa na igreja, trabalhando muita coisa na comunhão do corpo, trabalhando muita coisa em mim. E tem sido um tempo de 3 anos de muita mudança, né? Eu tenho vivido Deus querendo reconstruir, como eu disse, várias coisas em mim. Eu já cheguei sendo, assim, por glória a Deus, né, pelos irmãos exortado e admoestado de várias coisas que eu vivia no Brasil que eu não enxergava do meu coração, né? E que não poderiam ficar ali, como diz aqui no texto, né? Muita ira e muitas coisas que eu não sabia que existiam dentro da minha mente, que estavam ali ainda querendo me afastar do Senhor, né? E igual a Deus pela igreja, assim, eu pude ir me despojando e tô me despojando dessas coisas, mas graças a Deus, assim, né? Glória a Deus e ao Senhor por ter me colocado junto com esses irmãos aqui, que tem cuidado da minha vida, que tem, sem medo, viver igreja, né? Ter esses atritos, ter esses conflitos que constrói esse relacionamento forte, né? E eu acho que é isso, esses 3 anos são 3 anos de relacionamento. Acho que faz muito sentido até. A primeira palavra que eu falei aqui foi sobre relacionamento com o Senhor, quando eu falei com os irmãos aqui, né? Na primeira vez que o Jeremias me chamou, foi sobre constância, né? E aí hoje eu falei sobre esse relacionamento profundo. Então eu acho que Deus tem trabalhado muito em mim, é isso, né? É esse relacionamento com Ele, na simplicidade de, de deixar Ele agir, de deixar Ele sem criar nossos métodos, sem colocar nossos métodos em cima do jeito que Deus quer fazer as coisas, né? E tem sido muito bom. Tem sido muito bom. Glória a Deus. Inclusive, eu quero te falar, você está parecendo um afegão, tá? É verdade. Deus é fiel. Aí. Isso é bom, Deus Jeremias. é fiel. As experiências que eu tenho aqui são muito boas, porque eu pareço português e eu pareço espanhol, e se eu tiro a barba eu pareço uma outra coisa, e se eu fico com a barba longa eu pareço outra coisa. E eu tenho tido uma experiência boa de português perguntar se eu sou português, espanhóis perguntar se eu sou espanhol, afegãos perguntar se eu sou afegão, e árabes também, indianos. Então, acho que esse chamado que Deus me deu do mapa, vários países, várias setas, vários lugares, tem um pouco devagarzinho assim acontecendo.
E eu consigo me misturar muito bem. Os indianos gostam de mim, os nepaleses gostam de mim, os árabes muçulmanos gostam de mim. E eu tenho, acho que, glória a Deus, assim. Parece brincadeira, mas Deus me deu um rosto e uma aparência que tem cooperado para o reino também. E Ele sabe de todas essas coisas, né? Amém. Glória a Deus. Eric, Tremendo, né? perdão, Pode Jeremias. falar, né? Tremendo, querida, a palavra. Fomos muito abençoados aqui com ela. Eu creio que o Senhor tem justamente o que estamos necessitados e foi bênção essa palavra. Europa, né, Portugal, e aí tem estado nos nossos corações e orações de estar aí com os irmãos, aguardando o Senhor aí, quando ele falar, igual falou para você, vai. Uma perguntinha o Daniel e a Edel estão aí com vocês? Então, sim, o Daniel e a Edel estão aqui, família toda, as crianças grandes já, são super próximos, amigões, estão sempre juntos, eles se reúnem aqui junto com a gente. Dá um beijão neles aí para nós. Claro. Era companheiro nosso aqui, né? Caminhávamos aqui juntinhos, Edel e o Daniel, quando foi para aí, era um bebê, né? E a família cresceu. Então, tá no nosso coração de estar aí com os irmãos e aguardando o Senhor. E obrigado pela palavra, foi muita bênção, viu? Bem, obrigado por vocês Jeremias ter me chamado, dado a oportunidade, assim, de compartilhar. E eu fico muito feliz, assim, porque o Senhor é bom, né? O Senhor tem sido bom, tem sido misericordioso com a gente, né? Mesmo a gente nesses processos de mudança, ele tem revelado, né? A palavra, revelado a vontade dele, e isso é forte, né? E assim, glória a Deus, né? Porque são muitas coisas, né? Muito tempo, assim. Eu tô só 3 anos fora, muita coisa já aconteceu. Amém. Então, eu não sei o que o senhor tem aí por fazer, mas são graça sobre graça já derramada também, né? Já está sobre nós, a misericórdia dele. E isso me deixa muito feliz, assim, de poder ser participante juntamente com o processo, né? Operando com Amém. isso. E eu creio, Eric, que vai fazer muito mais. Deus tem muito mais para fazer. Na verdade, o que nos falta é fé, né? Eu quero aproveitar aqui, te agradecer novamente pela palavra, pelo tempo aí, por repartir conosco da sua vida. É bênção. Essas lives é para a gente realmente estar se interagindo mais, conhecendo, né, a vida do irmão, por isso que eu te pedi para você dar esse testemunho, para estar orando e vendo também o que Deus foi fazendo. Eu conheço o processo, né, e eu lembro que você, na última vez, você até falou, né, parei aqui em Portugal e estacionei, mas você vê, Deus já está movendo aí, trazendo afegãos. Então, assim, a gente pensa de uma forma, Deus age de outra, mas em tudo ele é glorificado. Eu quero aproveitar e já convidar os irmãos aqui para no dia 29, o pastor Nenzinho, que está lá em Guiné-Bissau, vai estar falando com a gente, vai estar dando testemunho, está dando uma palavra. É um homem de Deus também, que está lá nas lutas lá diárias lá, mas assim, eu vejo alegria no coração dele. E nós vamos estar buscando uma parceria aí juntos, através da iServa, né? Então, estejam orando por nós. Mas dia 29, a quinta-feira, na última quinta-feira de março, ele vai estar dando testemunho e falando mais sobre tudo que está acontecendo lá. Tá bom? Quero pedir o Hernanes aí para orar por esse tempo, agradecendo Deus, louvando Deus, né, por esse tempo que nós passamos junto aqui. E Hernandes também é um precioso, né, que está distante, mas eu conheci agora recente, mas já aprendi a amar muito. Amém, amém. E dia 29 vamos estar todos juntos aqui. Um abraço. Vamos estar juntos e
bênção. Essas lives é tremendas, né? Das outras eu não consegui estar junto, que vários motivos, trabalho e tudo, mas é tremendo. Vamos estar aqui já fazendo essa prioridade aqui, que é importante. Éric, mais uma vez, como Jeremias falou, obrigado pelas compartilhar pela sua vida, dar um abração nessa turma aí. Eu creio que um que vai ficar devendo um testemunho aqui é o Daniel, né? Você já conhece a vida dele aí, o testemunho tremendo dele. Mas quero orar por esse tempinho aqui, né? Por sua vida. Amém, Senhor. Ó Pai misericordioso, obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com os irmãos, Senhor. Somos gratos, Senhor, pela vida da igreja, meu Pai. Somos gratos, Senhor, por essa palavra que o Éric trouxe para nós hoje, Senhor. Senhor, obrigado por ter compartilhado, derramado sobre nós essa palavra, Pai. Senhor, continue, Senhor, através do Éric ali, Senhor, e dos irmãos, nesse café, Senhor, que continue, Senhor, trabalhando através da vida deles, com os irmãos lá em Portugal, com os afegãos, Senhor, e que através deles, Senhor, eles sejam tocados pela palavra de Ti, meu Pai amado. Ó Senhor, trabalhe, Senhor, continue dando graça, Senhor, enchendo eles, Senhor, do Espírito Santo, meu Pai. Ó Senhor, a igreja também, Senhor, todos, como a igreja é uma só, ó Senhor, como sou grato pela igreja, meu Pai, por esse tempo. Senhor, continue, Senhor, dando força